Algumas pessoas chegam em mim e perguntam assim, Henrique, o que fazer quando eu tenho fraqueza na fé? Eu tô me sentindo fraco na fé. O que fazer? Daí tem outras pessoas que perguntam assim, poxa Henrique, mas o que é ter fé? Porque parece que eu não tenho essa fé. Então, a ideia é que a gente possa meditar um pouco o que é crer, o que é ter fé. Em Hebreus capítulo 11, versículo 1, diz a Bíblia que a fé é a garantia dos bens que se esperam. Aí quando a gente lê essa passagem, a gente diz, nossa, fé então é crer no sobrenatural, crer em Deus, ter aquele pensamento positivo de que tudo vai dar certo, aquela confiança toda. Mas eu quero problematizar aqui o que é a fé no sentido bíblico da palavra. É uma rápida reflexão para a gente entender. Ah, no primeiro momento, a gente encerra ou limita a fé ao simples crer em Deus. Então, pronto. O homem de fé é aquele que crer em Deus. Talvez até faça sentido no mundo de hoje, enquanto o ateísmo ganha outras proporções. Você deve conhecer mais ateus do que os seus pais conheciam na infância ou na adolescência deles. Mas ainda do ponto de vista bíblico, a fé, a fé bíblica, não é apenas crer em Deus. Você deve estar pensando, Henrique, isso aí é uma grande besteira que você está falando, mas vamos à própria Bíblia. Em Tiago, capítulo 2, versículo 19, diz assim o autor: Tu crês que há um só Deus? Muito bem, mas lembra-te que os demônios também creem e estremecem. Quer dizer, tudo bem, você crê em Deus? Ok, beleza, tranquilo, bacana para você. Mas também o demônio crê. Então, o crer em Deus não é sinal de ter fé, ou pelo menos a fé, ela compõe o crer em Deus, mas vai além. Tem gente que também acredita que crer no sobrenatural, naquilo que é invisível, seja uma manifestação de fé. Então é aquela ideia de puxa, fecho os meus olhos, dou um passo porque tenho fé que Deus vai me sustentar no passo seguinte. Não, ainda neste sentido, não parece ser a fé bíblica. Embora a fé bíblica passe sim pelo sobrenatural, por crer naquilo que de repente você não vê no momento presente, mas vamos lá, é desse jeito, mas não tão assim. Porque crer naquilo que não se vê, os ufólogos, quer dizer, aqueles que acreditam no extraterrestre, eles também creem e muitas vezes não viram. Então eles afirmam a existência de algo que não viram. Então a fé, ela ainda não é só crer no sobrenatural ou naquilo que é invisível. Lembre-se que eu estou falando de fé no sentido bíblico. Ainda podemos imaginar que a fé é este bons sentimentos de desejar o bem, de querer o bem, de sentir arrepios. Não, ainda não é isso a fé. Então a fé não é apostar na loteria e falar, puxa, vai dar certo. Não é prestar um vestibular e falar, vou conseguir passar. Não é começar um emprego ou fazer uma entrevista de emprego e torcer para que dê certo. Isso também faz parte da vida humana, isso é bacana, mas ainda não é fé no sentido bíblico. Vamos voltar ao texto. Em Hebreus capítulo 11, versículo 1, o termo que é traduzido por fé é o termo grego pistes, o substantivo pistes. Pistes significa confiança, compromisso, fidelidade, comprometimento. Quer dizer, pistes passa a ideia de adesão. No sentido assim, puxa, isso está certo e vou seguir. Ou isso está certo, vou confiar. Vamos comparar. Você vai ao médico, está lá doente, se sentindo mal. E a sua relação com o médico é uma relação de pistes, de alguém que tem pistes, ou seja, de alguém que tem confiança. O médico foi lá, te receitou os medicamentos
e você tem fé. Quer dizer, você adere, você se compromete com aquela receita porque acredita que o que ele falou tem coerência, vai te fazer bem. Você vai num restaurante, você tem pistes, quer dizer, você tem uma confiança de algum modo de que aquela cozinha, aquela comida foi bem feita, é saudável, não tem veneno. Você pegou um ônibus, o táxi, puxa, você tem confiança ali. Você aderiu, você fala, olha, este cara tá aqui, este homem está aqui, este funcionário, essa mulher, enfim, está dirigindo porque ele pode dirigir, sabe dirigir. Então, é neste sentido que a fé bíblica se relaciona. Fé está mais com confiar, se comprometer, aceitar. Tanto que se nós voltarmos na Bíblia, em Gênesis 3, capítulo 3, no versículo 4 e 5, a queda da fé, ou queda na fé de Adão e Eva, não se dá porque, puxa, eles desconfiam da presença de Deus, de que Deus talvez não exista, ou alguma coisa parecida. Não é neste sentido. Eles têm a certeza de que Deus existe, mas a serpente coloca uma dúvida ali. Vamos à narrativa. Lá no capítulo 3, a serpente aparece e pergunta para Eva assim, algo mais ou menos nesse sentido. Ei, é verdade que vocês não podem comer nada aqui do paraíso? E a Eva, muito inteligente, diz assim, não, a gente pode comer tudo. Apenas desta árvore aqui, que está no meio do jardim, a gente não pode comer, porque se a gente comer, a gente vai morrer. Aí a serpente, ela retruca assim, não, vocês não vão morrer. Mas Deus sabe que no dia em que vocês comerem este fruto, os olhos de vocês se abrirão. Na cabeça de Eva, ela começa a comparar as versões. Porque em Gênesis capítulo 2, versículo 17, Deus fala que não se deve comer desta árvore, porque no dia em que comer, vocês vão morrer. Foi isso que Deus falou. E agora vem a serpente falando, não, esse Deus aí tá enganando vocês, mentira. Vocês vão ser até como deuses, é algo muito bom. Então, a desconfiança, ela quebra o relacionamento. Eu sempre uso essa comparação no relacionamento entre homem e uma mulher. Basta a desconfiança de traição para que o relacionamento se acabe, ou às vezes se esfrie. Não precisa acontecer a traição em si, basta ver a desconfiança, a insinuação de traição, pronto, o relacionamento foi rompido. Com relação à fé, então a gente percebe que a fé está muito mais relacionada ao modo como nós entramos em contato com Deus e ao modo como nós confiamos nas palavras desse Deus. Então, quando eu digo eu creio, este eu creio, você só pode dizer porque, primeiro, acredita que Deus existe. Segundo, acredita no que ele disse. Terceiro, confia que o que ele disse é algo bom para você. Então a fé passa pela percepção de Deus. Quando eu falo eu creio em Deus, tem aqui, puxa, quem é este Deus? E o que ele falou? E se o que ele falou é bom. Por isso que quando a Bíblia também diz que, lá em 2 Timóteo, no capítulo 2, versículo 13, diz assim, se formos infiéis, Deus é fiel. A palavra fiel aqui é pistos, ou seja, aquele que é digno de confiança. Mesmo que eu não seja digno de confiança, porque eu sou transitório, eu mudo de opinião, Deus permanece o mesmo. Se ele permanece o mesmo, o que ele diz é confiável. Então, quando a pessoa vem me perguntar assim, olha, eu estou fraco na fé, a gente partilha e eu tento descobrir qual é o Deus que ela acredita. Porque se ela está fraca na fé, é porque de algum modo a imagem de Deus na cabeça dela, no relacionamento dela, está sendo desgastada. Então talvez ela não creia num Deus verdadeiro. Talvez ela creia numa imagem de Deus, naquilo que é chamado de ídolo, algo que se parece Deus, ou algo que apresentaram que era Deus, mas não é Deus de verdade. Então, a fraqueza na fé
É muito mais uma crise sobre em qual Deus eu creio. Naquele que eu criei, no Deus que eu criei, ou no Deus que criaram para mim, ou no Deus que se revelou. Aqui a gente encerra este momento e no próximo podcast nós vamos falar quem é esse Deus a quem nós acreditamos. Eu sou Henrique de Castro, vamos continuar juntos nessas reflexões. Deus te abençoe. Comente aí embaixo aí, diga a sua opinião, ponha a sua dúvida, compartilhe. Até mais. Deus te abençoe.